Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 5 do livro O Amor como Solução. O título do capítulo é Rogativa do Culpado. Rogativa significa um pedido feito com humildade. Nesse capítulo, a autora escreve como se fosse uma carta para um amigo a quem a pessoa ofendeu, fazendo um pedido de desculpas. Eu vou ler alguns trechos e vou fazer comentários. Então ela inicia assim: caro amigo, desejo pedir-lhe perdão pelo mal que fiz. Naquela ocasião eu me encontrava infeliz, inimizado comigo mesmo, sem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, movido pelo sentimento inferior de inveja. Reconheço que havia uma pequenez moral. Então veja só, inicialmente ela vai falar aqui que o mal, um reconhecimento de que o mal que ela fez, o mal que eu fiz ao outro, se deveu a uma inferioridade moral minha, a um sentimento de inveja meu. Ela diz: naquela ocasião eu não tinha capacidade de discernir entre o bem e o mal. Então a gente precisa ter consciência de que às vezes os erros que nós cometemos são porque na ocasião específica nós não estamos bem com nós mesmos, né? Ela diz aqui, inimizado comigo mesmo. E às vezes a gente muda, ou o que nós desejamos é estar sempre evoluindo. Depois ela diz, aprendi a lição da dignidade após atravessar os caminhos sombrios do remorso, procurando expiar a culpa através de boas ações. E o que me fez encorajar a pedir-te perdão. Então, aqui ela fala como uma forma de evolução, de expiar a culpa, o exercício de boas ações. E aí ela fala que toma coragem através disso a pedir perdão. Ela diz, é mais infeliz aquele que comete o erro de ofender o outro do que a sua vítima. Quando o ofendido supera a situação deplorável, ascende no rumo da iluminação, enquanto seu adversário mergulha no abismo do desequilíbrio, assinalado pela culpa que não consegue se libertar. Então, interessante que ela fala aqui, que a pessoa que ofende se sente sempre pior do que aquela que é ofendida. Então, aquela que é ofendida, se ela consegue superar a ofensa, ela se ilumina, enquanto que o ofensor carrega a culpa, esse remorso. Ela diz, despertou minha inveja ao ver-te crescer moral e espiritualmente, deixei-me consumir pela contemplação do teu progresso. Quantas vezes a gente não faz isso, se sente incomodado com o progresso do outro? Então, isso é uma régua de medida para nós mesmos, Se eu estou me incomodando com o progresso do outro, o que isso significa para mim? Certamente há uma pequenez moral, algo em mim que eu preciso melhorar. O problema não está no outro, está em mim. Se pensas que eu era feliz, estás enganado, às vezes a gente tem a impressão de que aquele que ofende, se sai por cima, fica feliz, Ela diz, experimentei esse cruel sadomasoquismo, porque afligindo a outrem, sente-se bem na sua desdita injustificável. Então, um sentimento sadomasoquista, me sinto bem por fazer mal ao outro. Passada, porém, a fúria, desperta para o arrependimento, sem coragem de refazer o caminho. Então, passado aquele momento de fúria em que a pessoa sente aquele prazer de ofender, ela se sente arrependida. E isso machuca, Ela usa aqui uma expressão, como se fossem espinhos na carne da minha alma. Bom, mas no final ela diz, não é necessário que me expresses o teu sentimento de perdão.
Desejos, porém, que saiba quanto estou feliz por poder haver chegado a esta conclusão. Agora terei paz. Olha que interessante. É um pedido de desculpas, né? Uma carta, né? Em que ela, no entanto, conclui que não é necessário que o outro a perdoe, porque ela já está feliz por ter chegado à conclusão do motivo de ela ter ofendido o outro, do reconhecimento da sua inferioridade moral naquele momento em que ela o ofendeu. E a partir do momento em que ela reconhece isso, ela tem paz. Então vejam assim, que aspecto interessante sobre o pedido de perdão. Né? A gente pode, é sempre o mais desejável, né, a gente fazer isso com o ofendido. Se eu ofendi, eu vou e peço perdão a ele. Se não for possível, é interessante que a gente faça isso mentalmente. Você pode, por exemplo, visualizar a pessoa que você ofendeu e conversar com ela mentalmente. Então, o que a Joana está trazendo para a gente é que o pedido de perdão ele vai ser útil mesmo que o outro, que o ofendido, não perdoe ou nem se manifeste. Pelo simples fato de eu ter coragem de pedir perdão, ainda que na imaginação, ou de reconhecer a minha fraqueza, o meu erro, isso me dá uma liberdade, isso me dá paz, né? E aí essa é a questão mais importante, é o reconhecer o erro e saber se perdoar também, entender a sua inferioridade naquele momento. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se ele for útil para você, peço que você compartilhe, pois talvez ele seja útil para mais alguém. Obrigada.